Você já se perguntou por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que alguém que nunca fez mal a ninguém, que só tentou ajudar, que vive com o coração aberto, mesmo assim enfrenta dores, perdas, decepções? É uma pergunta que dói, porque muitas vezes a gente olha ao redor e vê pessoas boas sofrendo, enquanto outras, que parecem não se importar com nada, continuam subindo na vida. Isso parece injusto, não é? Mas e se eu te dissesse que existe um motivo muito mais profundo para isso? E se eu te dissesse que aquilo que você chama de problema pode ser exatamente o portal para sua maior força? Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar o que realmente está escondido por trás das dificuldades. E talvez, depois de ouvir isso, você nunca mais olhe para as coisas ruins da mesma forma. Você já percebeu como, quando tudo parece estar indo bem, de repente surge um problema? É como se a vida tivesse prazer em testar a gente. Parece que o destino cutuca e diz: você achou que estava tranquilo? Então, segura essa. A grande pergunta é: por quê? Será que é azar? Será que é castigo? Ou será que existe uma lógica muito maior por trás de cada obstáculo? Imagina um jogo de videogame sem desafios. Você ligaria, jogaria 5 minutos e desistiria, porque não haveria evolução, não haveria emoção. É justamente a dificuldade que faz o jogador continuar, que faz cada vitória ter sabor. A vida funciona da mesma forma. Os problemas não são punições, eles são convites. Convites para expandir quem você é, para crescer além do que você achava possível. E aqui vai algo que poucos percebem. Problemas raramente acontecem por acaso, e raramente são sobre o que parece à primeira vista. Muitas vezes, o que você chama de perda, de decepção ou de injustiça é, na verdade, um espelho mostrando algo dentro de você que precisa ser transformado. Talvez seja um medo, um apego ou até uma crença que te limita sem você perceber. O universo inteiro funciona em contraste. Existe luz porque existe sombra. Existe calor porque existe frio. Existe alegria porque existe dor. Se só houvesse o positivo, você nem perceberia que ele existe. É quando você perde algo que entende o valor de ter. É quando passa por dificuldades financeiras que nasce em você um desejo ardente de prosperar. É quando sofre uma decepção amorosa que descobre o quanto deseja viver um amor verdadeiro. O problema não é o fim. Ele é o contraste que aponta a direção. A psicologia explica isso de uma forma muito clara. Problemas são como academia para a alma. O músculo só cresce quando é colocado sob esforço. Do mesmo jeito, a mente só se fortalece quando enfrenta pressão. É no desconforto que a gente aprende resiliência, paciência, coragem. Se a vida fosse fácil o tempo inteiro, você não desenvolveria nada disso. Então, cada vez que um problema cruza o seu caminho, entenda: ele está moldando uma versão mais forte de você. Vamos tornar isso ainda mais real. Imagine alguém que perde o emprego de repente. A princípio, tudo parece escuro, desesperador. Mas esse mesmo problema pode ser um empurrão para abrir aquele negócio que sempre sonhou ou para entrar na carreira que realmente ama. Quantas vezes nós não vemos, depois de algum tempo, que o que parecia tragédia foi, na verdade, um presente disfarçado? Espiritualmente, muitas tradições afirmam: nada é por acaso. O que você chama de problema pode ser reflexo da energia que você está emitindo, ou até um aprendizado que sua alma escolheu antes mesmo de nascer. No Espiritismo, eles são provas de evolução. No Budismo, frutos do apego e da ilusão, mas também portais para a libertação. Já em ensinamentos como os de Abraham Hicks e Bashar,
Os problemas são espelhos. Eles mostram exatamente onde você está desalinhado e o que precisa mudar em si mesmo para voltar ao fluxo da vida. E talvez você até já tenha percebido isso. Quantas vezes algo deu errado e você ficou arrasado, mas depois entendeu que foi um livramento? Quantas vezes uma porta se fechou e você achou que era o fim, quando, na verdade, era o início de um caminho muito melhor? Às vezes, o problema não é uma barreira, é um redirecionamento. É como se o universo dissesse: ei, não é por aí, vem, eu tenho algo diferente para você. Os filósofos já falavam sobre isso há séculos. Heráclito dizia que a luta dos opostos é o que gera harmonia no mundo. Sem dor, não existe prazer. Sem sombra, não existe luz. A vida é feita de altos e baixos. É como uma melodia. Se fosse só uma nota repetida, seria insuportável. O que dá beleza à música é justamente a variação. E é essa dança entre o que chamamos de bom e ruim que cria o sentido da existência. Mas aqui está o grande segredo. O que diferencia alguém que cresce com os problemas de alguém que se afunda neles não é o problema em si, mas a interpretação que se dá a ele. Duas pessoas podem passar exatamente pela mesma situação. Uma enxerga como o fim da vida, a outra enxerga como um novo começo. O problema é o mesmo, a diferença está no olhar. Então eu te pergunto, como você tem olhado para os problemas que aparecem no seu caminho? Como inimigos que querem te derrubar? Ou como professores disfarçados, trazendo mensagens que você ainda não conseguiu ler? Porque todo problema esconde uma mensagem. Às vezes é um convite para desacelerar. Outras vezes é um alerta para mudar hábitos. Pode ser um chamado para crescer espiritualmente, ou até um empurrão para você se libertar de algo que já não serve. E aqui vai uma chave que pode mudar tudo. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, comece a perguntar o que isso está tentando me ensinar. Que versão de mim está sendo chamada agora? Essa simples mudança de pergunta transforma o peso do problema em sabedoria. Você deixa de ser vítima e passa a ser protagonista. Você pode até fazer um exercício agora. Feche os olhos por alguns segundos e pense em um problema recente. Imagine que ele é um mensageiro, uma energia tentando te mostrar algo. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? E perceba que o peso começa a diminuir. Experimente sentir essa mudança. Pensa nisso. Quantos problemas da sua vida, olhando em retrospecto, não foram exatamente os momentos que mais te fizeram crescer? Quantas dores não se transformaram em força? Quantas quedas não foram degraus para a sua ascensão? Quando você muda o olhar, os problemas deixam de ser monstros e passam a ser degraus. Eles se transformam em espelhos, em treinamentos, em sinais, e talvez agora você esteja pensando: ok, mas isso não faz o problema desaparecer. É verdade, mas faz você mudar a forma de lidar com ele, e isso muda tudo. Porque quando você encara um desafio com consciência, ele perde o poder de te esmagar. Ele se torna apenas uma etapa do processo. A vida está sempre em movimento. Nada é estático. Hoje você pode estar no escuro, mas é exatamente esse escuro que vai te fazer valorizar a luz quando ela voltar. Então, em vez de lutar contra os problemas, aprenda a dançar com eles. Use-os como combustível. Transforme-os em poder. As coisas ruins acontecem com pessoas boas, porque isso faz parte do jogo da vida. Elas não são castigos, são mensageiras. Elas mostram o contraste, fortalecem sua mente, alinham sua vibração e redirecionam seus passos. Da próxima vez que um problema surgir, respire fundo e diga para si mesmo:
Isso não veio para me destruir. Isso veio para me ensinar, para me guiar e para me elevar. E quando você começa a olhar para a vida assim, algo incrível acontece. Você não só atravessa o problema, você o transforma em poder. E perceba, cada dificuldade que surge agora será sempre uma oportunidade de se tornar mais forte, mais consciente e mais alinhado com a sua essência.